Bem-vindos a este late diário de reflexão. Já tivemos gente a perguntar o que é que aconteceu ao diário de reflexão. Será que está? Será que foi suspenso? Será que acabou? Não. Já estamos aqui, eu, José Paiva, José Pedro Silva, Rita Marrafa de Carvalho e Alder Gomes. Não sei se repararam que eu estou cada vez mais teatral nestes diários de reflexão. Como é que estão, meus queridos convidados? Excelente, top. Nunca melhor. Nunca ninguém Está tudo diz muito top. preto, Top. muito com ar solene. Não sei É o que do é adiantado da hora. Do Não, eu adiantado estou da hora. preto porque faz-me parecer mais magra. Só por Estou a isso. tomar cloroquina. Ora bem, então se calhar vamos despachar aqui um primeiro tema. É a cloroquina, não é? Que faz bem. Diz que sim. Diz que sim. É capaz de ser. Tem um Vamos lá. princípio radioativo. Nós temos falado muito dos presos que estão dentro da prisão, mas temos que falar aqui de Rui Pinto. Quer dizer, nós várias vezes neste podcast falámos de Rui Pinto, o nosso saudoso Rui Pinto, não sei se neste painel todos o defendem, mas José Pedro Silva, o que é que achaste desta saída da prisão do Rui Pinto, que agora vai para casa ajudar a Polícia Judiciária, segundo consta? Eu acho muito bem. Acho mesmo, de facto, muito bem, porque era um perfeito absurdo. Eu sou dos que acham que ele não devia estar preso. Também não acho que seja para mim, a classificação do Rui Pinto é um banda-herói. É um bandido e um herói. Porque ele, de facto, tudo o que ele fez, ou a maior parte do trabalho dele naquelas pesquisas que fazia, se constituem, de facto, crimes. E não podem deixar de constituir. Ou seja, nós não podemos dizer às pessoas, não, podem entrar à vontade em qualquer lado e se descobrirem coisas tão safas. Não, isto não pode acontecer. Não é assim que se faz. Agora, de facto, o que ele fez foi extraordinário. E, portanto, está nas duas partes. Cometeu crimes, mas é um herói. Agora, estar preso, não é? Eu que até sou um defensor de que os crimes que não sejam de sangue poupava imenso dinheiro com prisões. Estar preso para mim era uma normalidade, uma coisa completamente inexplicável. Só se me dissessem, olha, para a segurança dele, mas mesmo assim também pode estar em casa com muita vigilância, como aliás vai acontecer. Parece que não vai ficar em casa. Fica à guarda da PJ, mas acho que é domiciliária, enfim. Mas pronto, ouvi dizer que era nas instalações da Judiciária e achei estranhíssimo. Não, isso é prisão. Não, deve ficar com muita vigilância lá no... Ou então vai para uma casa especial de testemunhas, pode ser uma coisa desse género, mas com certeza que vai ter alguma privacidade, não vai estar numa prisão. Mas, agora, essa questão que tu falas do acordo com a PJ, isso para mim é que já é um pouco mais, temos que perceber melhor o que se passou. Porque parece que ele tinha uns discos que estavam encriptados e que não tinham conseguido desencriptar e, portanto, agora foi um acordo e ele vai desencriptar. E com certeza que a sociedade vai beneficiar imenso dessa desencriptação, não tenho dúvidas. Agora, estamos um bocadinho na fronteira da tortura. Se o deixaram preso este tempo todo e agora com Covid e com tudo, dizem, olha lá, desencriptas ou não? Isto é tortura, estavam a torturá-lo e ele acabou por ceder. E estas práticas, enfim, estão assim um bocadinho ali no mesmo à beirinha. E por isso tenho algumas reservas, temos que perceber um bocadinho melhor o que é que se passou. Helder, pegando no que o Zé Pedro estava a dizer, Rui Pinto é ou não um herói e se isto já não tem lives de mini-tortura? Mini? Eu não consigo classificá-lo como um herói, também não... Tu consegues perceber que ele fez, de facto, algumas coisas que foram alavancas para a justiça em Portugal, mas a dada altura tu percebes que também houve, de facto, a prática do crime de extorsão e portanto, isso tem penalizações associadas e as pessoas Tentativa. Exatamente, tentativa de extorsão. E as pessoas devem ser penalizadas. Com certeza que, estando ele preso desde março do ano passado, ou seja, há mais de um ano, era só prisão preventiva excessiva, não fazia sentido nenhum continuar nesse regime, e não acompanhando o pensamento da Ana Gomes, que de facto não tem qualquer dúvida em classificá-lo como um herói. Eu diria que esta medida é melhor, porque serve melhor a situação do rapaz, porque apesar de tudo é um rapaz com a idade para ter juízo, mas que tem vindo a ser instrumentalizado tanto para o bem e para o mal por várias pessoas, por várias pessoas desta praça e, portanto, se calhar com o acordo que fez com a PJ, também não acho que isso seja...
a melhor forma de conseguir mudar a pena a alguém, ou conseguir retirar da prisão e colocá-lo em prisão domiciliária, tem alguma dificuldade, todavia, em classificar isto como tortura da parte da PJ. Também é uma prática, não digo que lá fora é que seja bom, mas também é uma prática, de facto, que muitos dos hackers e dos criminosos da internet muitas vezes são chamados pelas autoridades para colaborarem com eles, no sentido de agora que nos andaste a trapacear aqui as redes todas, vens cooperar connosco e torna, no fundo, é uma forma de reintegração profissional do criminoso. Rita, e tu, consideras que Rui Pinto é um herói ou nem tanto? Como é que olhas para esta libertação de Rui Pinto em tempos de Covid? Rui Pinto é, acima de tudo, um homem muito talentoso, com um dom, obviamente, que o coloca no mundo de muito above aquilo que seria normal. No entanto, não deixa de ser um criminoso a partir do momento em que há suspeita que ele usou determinadas informações que acedeu de forma ilegítima e ilegal para ter proveito financeiro, ou seja, mais comumente conhecido como chantagem. E nesse aspecto não deixa de ser um criminoso. O que a Polícia Judiciária está a tentar fazer é tirar o melhor dele, não é? Agora, eu tenho algumas dúvidas porque ainda não há uma fonte oficial a falar tudo isto. Tenho algumas dúvidas. Esta medida de coação é uma alteração da medida de coação? Então, ele... não consigo perceber muito bem, porque ele tinha esta prisão preventiva que passa, mas a prisão preventiva tem um limite. Ou seja, ele tem que ir a julgamento. Então, enquanto ele vai a julgamento, até ser marcado o julgamento, ele vai estar a desencriptar 12 discos... em que condições, e se isso tem depois uma atenuante, não terá uma atenuante, e uma vez mais entramos aqui num campo que é bastante frágil e fraturante, de apoio à justiça e de ser beneficiado por isso. Ele depois cairão algumas acusações apenas porque ele conseguiu ajudar a judiciária. Eu tenho muitas dúvidas neste procedimento. É absolutamente inédito na justiça portuguesa este tipo de pelo menos que nós saibamos em casos tão mediáticos, este tipo de solidariedade ou este tipo de compadrio súbito numa medida de coação. É certo que os tempos são especiais, mas eu acho isto tudo muito nebuloso, apesar de tudo. Bom, nebuloso. Olha, deixa-me só fazer uma coisa, que é relativamente ainda à tentativa de extorsão, que foi o que apanharam. Para já é preciso, para quem desenvolve um trabalho de capturar, enfim, criminosos, ou fosse o que fosse, é preciso também à mesma comer. E, portanto, ele não tinha outra profissão a não ser aquela. Supostamente também se dizia, e acho que foi... Ele começa por ser apanhado por aí, por ter desviado contas de offshores. Penso que aí é o princípio do problema dele, foi quando ele foi, e até a valores relativamente insignificantes. Se não me falha a memória, foi isso. Ora, desviar dinheiro de offshores, para mim, também não é crime, porque ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Por isso, não deixa de existir de facto o crime de tentativa de extorsão, daí ele estar preso, aliás, só que uma tentativa de extorsão, dar prisão efetiva, é assim uma coisa, mesmo que seja medida de coação, é uma coisa que é um bocado complicado. Mas ele está muito controlado ainda por cima, ele não pode aceder à internet, por exemplo. Agora em casa tem que poder, porque ele está em prisão domiciliária. Não está em prisão domiciliária. Não, mas a questão do acesso à internet, sim, mas o acesso à internet está-lhe cortado, sim. Está-lhe vedado, é uma das medidas acessórias, é ele não ter acesso à internet. Mesmo depois de, no Parlamento, ter sido proibido cortes na internet, Rui Pinto vai ter a internet cortada. É isso que estás a dizer, Rita. Exato. É um regime de exceção para ele. Okay. E deixa-me só terminar relativamente à questão da tortura. Para mim, quando temos ex-primeiros-ministros que se queixam de prisão, de terem sido presos para investigar, enfim, é a opinião dele, que foi preso para investigar, aqui temos um que foi, parece-me evidente, que foi preso para revelar. E isso, se em Guantánamo é tortura, em Portugal também é, que eu saiba. Porque ele foi forçado, ele agora no limite das forças dele,
com o perigo de apanhar Covid numa prisão, ou seja o que for, ele e o pai, que apareceu aí há uns tempos, portanto, eles perante esse drama, pelos vistos, aceitaram divulgar. Eu não estou a dar isto como certo, estou a dizer é que há essa hipótese, e portanto tem que se perceber se é isso, porque não vamos começar a pôr pessoas na prisão para elas bufarem. Ele vai ter uma segurança privada, inclusivamente, porque há... Se for do Urban, ninguém lhe toca. Porque há, obviamente, perigo de alguém tentar... Obviamente. Mas vocês acham que a libertação aniquilá-lo? A libertação não, a libertação da prisão, exatamente. Acham que tem a ver com o Covid? É que não vejo grande relação. Não parece. Okay. Pois, acho que não. As pessoas vão fazer essa ligação. Mas... Essa poderia ter... Essa foi uma ligação referida, mas me parece apenas... Supostamente não tem nada a ver. Para ele parece-me é que poderá ter, não é? Pura, não é? Ele devia estar com medo, digo eu. Eu percebo. Teria aproveitado este período para lhe porem essa alternativa, essa possibilidade. E isso ser uma forma de constrangimento, claro. Bom, então agora vamos fazer aqui uma coisa nova, que é, eu tenho aqui alguns temas, vamos escolher qual queremos falar. Número 1, este festival do Governo de Música e mais a RTP. Número 2, parece que o pico já passou. Já passou, como a música do Frozen. Ou o Bernie Sanders desistiu. O que é que preferem? O que é que querem falar hoje? Eu prefiro o pico. Pico? Talvez o festival, tudo menos o festival, Helder. Vais desempatar. O Sanders está tudo dito, não é? Portanto... Ok, então... Escolhe tu. O Biden é ótimo. Então vamos acabar com o... O que é que nos interessa? Deixem lá estar o Bernie, pá. Deixem lá estar os Estados Unidos. As pessoas querem saber do pico. É isso. Ok, então vamos fazer um ampassando no pico e terminamos com o governo que queria o festival. Pode ser? Então pronto, é muito simples. Pelos vistos, segundo a Direção-Geral de Saúde ou várias entidades, eu não consegui perceber muito bem, o pico pode ter já passado. Zé Pedro, tu que és um acérrimo crítico de Marcelo, da postura de Marcelo Rebelo de Sousa. Crítica é uma mistura de crítica quética. Exato. Não quero dizer o tal homem de 80 anos, não é? É um acérrimo crítico. Muito charmoso. O que é que te parece esta notícia de repente, parece que já passou o pico? Então, mas afinal andam-nos a enganar ou como é que é isto? Pois, não sei a que pico se referem. Se for ao do Covid, eu acho que não foi de facto a melhor altura para começar a dar esperança, embora eu acho que seja preciso aliviar um bocado a tensão e dominar o tal pânico. Falávamos nisso, aliás, antes da tal revelação do pico. Mas em cima destas saídas para a Páscoa e tudo isso começar assim a aliviar, é uma falta de articulação na comunicação que depois tem prejuízo, não é? Graves. Por isso, e depois ainda por cima, se fosse uma garantia, ou seja, olhem, só para informar que temos que manter tudo o que estamos a fazer, mas o pico passou, portanto, as notícias são boas. Isto era uma coisa. Agora, transmite-se a notícia e pode ter passado. Então, se pode, porque é que dizes? Uma coisa passou, mas temos que manter só para ver se não, e portanto não há uma comunicação linear. E nesta altura, eu acho que só teve como, porque uma coisa é as pessoas saírem, eu acho, que começarem a sair lentamente, não, à medida nas próximas semanas, pessoas em grupos que não estão de risco, que não são de risco, e que não têm em casa grupos de risco, começarem a sair para trabalhar, porque aqueles que defendem que a crise económica também vai causar muitas vítimas, eles têm toda a razão. Portanto, começarmos a meter aqui a máquina um bocadinho a funcionar e devagarinho, tem uma certa utilidade. Ir para a Páscoa, não. Isso não tem utilidade nenhuma. Isso tem zero utilidade. Fazem a Páscoa este ano em agosto, ou em julho, ou em novembro. Portanto, essa é que é a diferença. Começar a aliviar um bocadinho, para as pessoas começarem a regressar ao trabalho, tudo controladamente, parecia uma coisa inteligente. A horas de ir tudo de fim de semana ou de férias de Páscoa para a aldeia. Olha, passou o pico. Isto parece-me estúpido. Helder, parece-te estúpido ou não? Já que hoje, por exemplo, vimos imagens da feira, penso que era em Famalicão, de centenas, ainda que houve um decréscimo no número de feirantes, acho que passou de 800 para 80, segundo li. E só produtos não hortícolas. Não é mal. O quê? E só produtos hortícolas. Exatamente, exato. Se te parece que estas notícias de o pico já passou, se isto faz bem a alguém, tendo em conta que também vimos alguns relatos nas redes sociais de pessoas a queixar disto, agora parece que voltou tudo à normalidade.
Eu acho que numa situação de saúde pública que tem matado tanta gente por esse mundo fora, que já matou algumas centenas em Portugal, só pode ser dito algo desse género que parece definitivo. Tem uma carga definitiva quando se tem a certeza. Portanto, se há alguma dúvida, porque o que é que significa o pico ter passado? Eu gostaria que me explicassem a mim o que é que significa o pico do coronavírus em Portugal ter passado, porque eu temo, primeiro, não saber e temo ainda mais que as pessoas que me podem explicar não o saibam e as pessoas que anunciam que o pico já passou não o saibam muito bem. E temo, em terceiro lugar, e isso vai um bocadinho ao encontro daquilo que o Zé Pedro disse, que as pessoas relaxem bastante, aliviem bastante nas medidas restritivas que foram impostas e, portanto, isto vem um bocadinho no seguimento da comunicação contraditória e muitas vezes que passa mensagens dúbias à população. Eu, quando voltei do trabalho, ao final da tarde, vi filas imensas no acesso à A2. Mas, portanto, fiz a A5 completamente normal, sem qualquer problema. Chego ali à entrada para a A2, há uma fila enorme. E claro que a PSP e a GNR estão nas estradas por causa da Operação Páscoa, mas esta Operação Páscoa está revestida de um açúcar adicional, que é justamente a questão do coronavírus e das pessoas não poderem sair do seu concelho de residência para passar a Páscoa. E quem está com o carro em Lisboa e vai para Almada está imediatamente a furar essa recomendação, essa indicação do estado de emergência. Portanto, é isso. Primeiro, não saber exatamente o que é isso de passarmos o pico, quando a própria Organização Mundial de Saúde, eu sei que não é grande referência, mas diz que isto pode voltar a surgir, pode haver um segundo surto, portanto, muita atenção ao alívio das medidas de confinamento e restritivas e tudo mais. Portanto, passa uma mensagem sim muito, muito dúbia e não estou certo porque eu próprio, fazendo esse exercício, não estou certo de entender a mensagem. Doutora Marrafa, consegue explicar aqui ao cidadão Hélder o que raio é ter passado o pico, visto que, por exemplo, já temos visto imagens de Wuhan a festejar dentro do possível a voltar à normalidade, mas nós estamos a léguas de estarmos aí. Eu acho que nem a própria Graça Freitas conseguiu explicar o que era o pico e o Hélder nisso está coberto de razão. Na verdade, não conseguir explicar o que é o pico, o que é o Planalto. O que as pessoas entendem é o pico de possível contágio já diminuiu, já não vai mais além disto e como tal temos que afrouxar ou podemos afrouxar as medidas de contenção e de distanciamento social e sair. Eu acho muito pouco inteligente, tendo em conta o conhecimento social do que é o comportamento humano, ter este tipo de discurso que leva intuitivamente a achar que o pior já passou. E não é verdade, porque nós tivemos, e por isso é que eu percebo a dúvida do Hélder, porque eu também a tenho, quando se diz que já possivelmente atingimos o pico e nós tivemos mais um número elevado de mortos no dia de hoje. Mais 35 mortos, 35 não foi? 35 mortos. Mas desceu o número de doentes nos cuidados intensivos, se não estou sei, é esse tipo de... são todos esses cálculos que são feitos e que para o comum do cidadão são desconhecidos, que leva a que se faça a análise do que é a entrada do pico, o achatar da curva, ou o que seja. Mas não me parece de todo precavido e muito pouco inteligente fazer esse tipo de observações que, chegando às pessoas, o que ouvem na tradução, não é? É esta ideia de que se o pico já passou, já não há tanto perigo, e não é verdade. Devo dizer que as operações stop, quer da GNR, da PSP, foram muitíssimo inteligentes, porque conseguiram apanhar algumas pessoas que pensaram o seguinte: a Operação Páscoa em Casa começa à meia-noite de quinta-feira e nós damos de froscos quanto antes para a nossa casita, lá para a terra, e assim não apanhamos. O que é que a PSP e a GNR fez? Não, então 24 horas vamos apanhar estes chicos espertos. E foi maravilhoso. Devo dizer que
a desculpa, muitos estavam a voltar para casa comigo, não cola, aquilo era um número muito, muito elevado de veículos, que mesmo estando parados, seria, aquilo é o que tu encontras quase num dia normal, havendo um acidente na ponte. A verdade é essa. Tenho algumas dúvidas na eficácia da partilha de informação que para o comum do português não revela minimamente nada como a questão do pico. Muito bem, para terminarmos e darmos Mas olha, há um pico lindo nos Açores. É verdade. Deve-se sentir bastante sozinha. Visitem esse. Sim, tá. Quando puderem. Só mas olha, para terminar, deixa só José, queria acrescentar, sim. Não, já sei que estamos com muito tempo, mas temos de ter um bocado aquela... perceber que neste momento, pelo menos nós em Portugal, estamos a ter aquela sorte. E, enfim, lá está, estas são daquelas coisas que não se devem dizer, mas, enfim, como todos os ouvintes do Diário de Reflexão são pessoas com bastante discernimento, não temos de ter aquela preocupação com uma audiência generalista que tem que ter muito cuidado, mas, pelo menos os números nossos, e se assim se mantiverem, são magníficos. Aí estamos perante, de facto, doenças infecciosas muito comuns e que conhecemos há anos, e estamos perante o facto de pneumonias... Eu estava a pensar que eram os números do nosso YouTube. Não. Esses também estão magníficos. Esses sim podem crescer à vontade. A curva tem que ser muito exponencial. Aí é para fazer crescer a curva. Mas, portanto, temos que nos dar por muito satisfeitos, manter aqui as coisas todas, mas estamos com números que são... Porque, repara, não há uma contabilidade diária, mas se houvesse, imagina que a seguir à conferência do Covid havia uma conferência da tuberculose e havia uma conferência, aliás, de pneumonias comuns. Portanto, e aí é que se tinha uma comparação de valores para se perceber do que é que estamos a falar, não é? E agora, lá está, temos de nos manter assim, por isso temos de continuar a fazer as coisas todas certinhas, mas até ver, as notícias são de facto muito boas. Mas depois de resto concordo de facto com anúncios antecipados que podem causar na tal massa com menos discernimento e menos capacidade, enfim, de absorver a informação, comportamentos que colocam em risco, não é? Toda a sociedade. Ora bem, nós temos falado aqui um bocadinho da bipolaridade do governo e do presidente, e eu, para terminar, trazia também aqui, nesta onda de dar à pressa coisas, ou de tirar, ou de parar e não dar, o governo criou um festival na televisão, e dá um apoio de 1 milhão de euros para a música. Isto vai ser feito em parceria com a RTP. Zé Pedro, acho que é capaz de ter sido uma das notícias que mais ódio gerou, até porque isto é muito pouco esclarecedor. Nós estávamos a falar há pouco, eu conheço uma pessoa que vai ter este apoio, faz parte de uma banda que não é assim tão conhecida, e diz que vai dar esse apoio também aos técnicos. A Graça Fonseca diz que esse apoio também é aos técnicos, mas a verdade é, e justiça seja feita, que é preciso questionar isto. Isto começou, mas de forma inorgânica. Foi o Júlio Isidro que se lembrou de dar ao Fernando Tordo, se não me engano, à Marisa Liz e mais à Rita Guerra, e depois vai passando não gostava de dizer esta expressão, mas de amigo para amigo ou de conhecido para conhecido, e assim se vai distribuir 1 milhão de euros. Deduzo que não esteja de todo de acordo com com esta medida de apoio, que é uma das, não digo várias, mas algumas que o Governo tem, o Ministério da Cultura tem, para a área da cultura. Não sei se foi maldade do jornalista que fez a notícia do Público, mas terem posto, de facto, a figura de cartaz do Fernando Tordo, que há uns anos escreveu uma carta abandonando o seu país para ir para o Brasil, porque o país tinha tornado irrespirável para os músicos. Agora, de facto, não está irrespirável para os músicos, mas está irrespirável para muita gente. Porque esta atribuição, eu ouvia mais falar há uns anos, de facto, quando era o outro governo, é que se falava muito na Constituição. De repente a Constituição já não existe. E a Constituição fala numa coisa que é a igualdade. O princípio da igualdade. Eu não percebo como é que estas ajudas podem, de alguma forma, e sobretudo num período de emergência, respeitar o princípio da igualdade. Que os técnicos também devem ser apoiados, como os artistas, para mim parece-me evidente. Agora, uma ajuda assim, de pessoas que recomendam outras e que vão fazendo umas coisas que tanta gente está a fazer em sua casa e que vão ter tão ao mais alcance. Este festival é no canal 444, penso eu. Não lembro o diabo. E é RTP Play, sim. Não lembro o diabo. Um absurdo. Durante um mês. Nós temos o... Se lembrasse ao diabo, seria o 666. Devia ser no 666, exato. Sim, há essa questão também. Portanto, quem tem só TDT não tem acesso a estes concertos, não é? Pronto, isso nem fazia ideia. Mas temos nestes nossos 4 quadradinhos,
temos uma pessoa, ou seja, em 4 há uma pessoa que teve um alcance de milhares de pessoas, milhões, aliás, tiveste um vídeo, Rita, que foi aos milhões, não foi? De alcance, não foi? Tive 1.200.000. 1.200.000, portanto, estamos a falar de, ou seja, entretenimento das pessoas que estão em casa, tudo isso, e, portanto, o esforço é coletivo e as pessoas estão a dar o melhor de si para que estas coisas resultem. E depois o Ministério da Cultura atribui 1 milhão de euros, para um festival que ainda ninguém percebeu, que recomenda este, recomenda aquele, recomenda ao Fernando Tordo, o ar finalmente é respirável em Portugal para os artistas, mas não é para todos. E nem sequer é para todos, nem artistas, nem para os técnicos, e por isso é que eu fui à Constituição, porque a partir do momento em que se tu fizesses uma diminuição, por exemplo, de impostos, por exemplo, que fosse essa a ajuda, para artistas e os técnicos, todos eles que descontam há 6 meses, por exemplo, com trabalhos na área da produção artística. Isso ia chegar a todos. Este festival vai chegar a alguns. Digam o que quiserem. É a minha opinião. E o que eu acho engraçado é que o ar tornou-se respirável em Portugal, a Constituição desapareceu do discurso, enfim. Hélder, estás tão crítico como está o Zé Pedro deste apoio, ou mais vale este apoio do que nenhum? Não. A situação aqui é que em situações de emergência, em cenários de emergência em que é preciso acudir a várias frentes, habitualmente a cultura é aparente pobre. Já no orçamento, na discussão do orçamento, isso acontece muitas vezes. Já tivemos, como sabem, um governo recente em que não existia sequer o Ministério da Cultura, existia uma Secretaria de Estado. Não estou a dizer com isto que concordo com a forma, com este mecanismo criado. Eu próprio preciso de conhecer um bocadinho melhor para me pronunciar acerca disso. Agora, sobre aquilo que me disseram vocês, porque eu nem sequer conhecia, parece-me de facto uma distribuição injusta e que viola o princípio da igualdade, isso sem dúvida, porque a conversa de passar ao outro e não ao mesmo leva, de facto, a que só o círculo de amigos de cada uma das pessoas que começam a ser contempladas é que terá acesso a esse dinheiro. E, nesse sentido, sim. Quando o Zé Pedro começou a falar, eu achava que ele falava da cultura versus outras áreas. Não, o que ele fala, se bem entendi, é os músicos versus outros músicos, não é? Daí a violação do princípio da igualdade, é isso? Claro, sim. Não, exatamente. Dos músicos e dos técnicos de produção artística. Exatamente, que também precisam de ser ajudados e bastante. Eventualmente, em alguns casos, até mais que os músicos. Portanto, eu precisava de conhecer o mecanismo, mas em princípio, por aquilo que me foi apresentado, acho que é bastante mau. Sim, por exemplo, naquele caso que eu conheço, é uma banda para aí de 3 ou 4 pessoas, mas depois será distribuído por mais 2 ou 3 técnicos que não vão fazer parte, acho eu, deste concerto, por exemplo. Mas, Rita, queria-te ouvir para saber se vais defender ou não este apoio, ou se também és crítica da forma como isto foi divulgado primeiro. Primeiro, deixa-me só dizer-te isto, ou perguntar-te que é, talvez, quando eu falava da pressa em informar, talvez o governo tenha tido muita pressa em dar uma migalhinha que depois gera este tipo de controvérsia e depois fica toda a gente com ódios e com dúvidas e às vezes com muita razão. Eu acho é que nós estamos a esquecer-nos que tudo é feito de escolhas. Nós temos, por exemplo, ou tivemos o festival que homenageou o Zeca Afonso. Quem é que escolheu os músicos que interpretaram os temas de Zeca Afonso? Nós temos o Festival da Canção. Quem é que escolhe os músicos que depois, ou os compositores que depois escolhem os intérpretes para as... Tudo isto é feito de escolhas, não é? Porque é que uma pessoa, 2 pessoas têm mais legitimidade para fazer esse tipo de escolhas para um festival ou para um concerto do que os seus próprios pares. Por isso até acho muito mais democrático serem... porque isto são 4 músicos por dia. Agora façam as contas de quantos é que vão estar a dar música todos os dias, ou durante este mês, não é? E esses 4 têm de escolher alguém. E parece-me uma cadeia relativamente interessante, apesar... Porque a questão, ou a lógica do amiguismo, pode-se aplicar a tudo, quer dizer... Porque tudo aquilo que envolve cultura, não é? Porque quando um diretor de um teatro escolhe um determinado ator para fazer uma determinada peça, ou quando... É muito falaciosa e até injusta esse argumento. Porque, inclusivamente, e vou voltar a repetir, no Festival da Canção, vocês sabem quem é que escolhe os compositores anualmente, que depois escolhem os intérpretes?
não é? Mas É aí estás a falar, alguém. mas aí estás a não falar é? de um produto, estás a falar de um produto. Não, desculpa, mas porque é que é aquele compositor escolhido e não é outro? Não é? Mas as pessoas são convidadas, não é? São Pelo convidadas. festival. Deixou de Mas isso ser nunca é uma considerado um apoio à competição. cultura. Isso é um programa que tem os Então, mas não seus, deixa tem de quem ser manda uma nele, forma de projeção, ó Zé Pedro, não mas não deixa é, de ser... mas nunca é dado como Está estamos a bem, apoiar as pessoas. eu É percebo um isso, mas produto. o que eventualmente me choca é ficarem de fora, porque a cultura não é só música, ficarem de fora curadores, técnicos, quando eu te falo de técnicos é de som, de luz, todos aqueles que não dão o rosto e Mas que é fazem isso. parte de O toda a que, em máquina. teoria, este Isso a apoio mim, será para ser distribuído para essas pronto, pessoas. Agora, quantas são, não se isso sei. não Acho que são estiver 120 contemplado, a mim autores chateia-me, não artistas é? ou assim. Eu acho que Mas, estava. Eu acho que está. Do que fui ouvindo e lendo e que me disseram é que está. Agora, não há forma propriamente de... Porque a ideia seria, por exemplo, na ficha técnica, apresentar a quem foi dado esse devo apoio. dizer que Só já que há há um muita abaixo gente que não... assinado Há para que muita gente que este não vai festival querer que não esse apoio aconteça. esteja... Pronto, sim. Não está a ser bem recebido. Seja como for, seja por mais pessoas que atinja, não atinge todas. E é evidente que 1 milhão de euros também não dava para ajudar É todos. difícil Ah. atingir Mas, todas, não é? mas Zé aqui, Pedro? aqui a questão é, muito como é, difícil. não, isso não é. Se tu chegares à Segurança Social e aos impostos e se disseres pessoas desta determinada área, tanto técnicas Direitos de autor como nos ou... criadores, têm benefícios, isso aí posso-te garantir que alcança todos. É evidente que também é muito mais dinheiro, mas aqui a questão é como, até num período de crise, e sem sabermos o que está pela frente, sabemos que é dramático, não sabemos quão dramático é, toma lá 1 milhão de euros. Toma lá 1 milhão de euros para fazeres aí uma coisa com os técnicos que vão à casa dos artistas, vai passar no canal 444 Mas nós e na também RTP4. ainda não sabemos quanto é que é cada um, quanto é que vai ser dado aos técnicos. Seja como for, é Eu zero acho que a respeito. informação é muito ainda tenue, não é? É um pouco, é. Não sei se nós Muito sabemos. pouco consistente ainda. Não sabemos se nós sabemos e se eles próprios sabem. E, portanto, assim se vê como se pega num 1 milhão de euros do erário público e faz-se uma coisa que ninguém sabe muito bem o que é. Seja o que for, não é para todos. Seja o que for, não é para todos. E repara, até podíamos ter um problema de estarmos a atravessar este período de quarentena e tudo isso sem criatividade nenhuma ou sem produção. Estamos carregados disso. Temos os diretos de humoristas a fazer que chegam a 50 mil pessoas. Um alcance que é um alcance grande até a nível internacional, não é só em Portugal. Temos os músicos a fazer os seus diretos com concertos em casa. Temos N coisas. Portanto, mas isso de alguma forma tem de haver uma tradução financeira para eles. Tem que haver uma adaptação. Eu sei que existe, mas muitas vezes são só migalhas. Não. Esses estão a fazer coisas à borla. Eu acho se o Estado lhes concedesse daqui para a frente privilégios que não fossem só apenas os recibos verdes, porque isso eles terão com certeza direito, não é? Mas se o apoio à cultura fosse por outra via, atingia todos também os que estão a fazer estas coisas. Portanto, eu não estou nada a dizer que, como estão a fazer à borla, deixem-nos fazer. Não é isso. Têm que ser recompensados. Só que não vão ser recompensados por esta via. E é isso que eu acho que é. Eu, se estivesse no lugar da Ministra da Cultura, eu tinha a preocupação de perceber se a cultura está a falhar ou não. Não está. Está a haver criatividade ao máximo. Portanto, eu tenho que chegar ao pé das pessoas que estão a fazer isto com o seu trabalho gratuitamente e recompensá-los a todos, não é? E por isso, assim se percebe como se pega num 1 milhão de euros e toma lá para o Júlio Isidro, diz lá quem é que tu gostas. Eu gosto do Fernando Tordo, da Marisa, toma lá. E tu, toma. Não pode ser assim. É a minha opinião. Bom, ficam as opiniões e fica feito mais um diário de reflexão. Hoje foi mais longo, ontem também foi uma rapidinha e os nossos ouvintes e espectadores, pelo visto, gostam de coisas um bocadinho mais longas. Salve seja. Beijinhos a todos, fiquem bem e até amanhã. Até amanhã. Tchau.